Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Antiga. Vamos ao vídeo de hoje. O método missionário de São Paulo. E a gente acompanha no livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade. E vamos para o tema de hoje. Irmãos e irmãs, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso amado canal católico, A Palavra de Vida. Você está gostando de acompanhar esse estudo da história da Igreja? Se você ainda não viu os outros vídeos, procura aí no nosso canal, tá bom? Vale a pena assistir, tá? Porque conhecer o passado da Igreja Católica é muito importante, né? Porque a gente consegue entender o presente da Igreja, né? Irmãos e irmãs, estamos falando sobre a história antiga, da era apostólica, a era da missão da Igreja, o começo da Igreja Católica, a primeira parte da Idade Antiga. E aí, a gente vai falar hoje sobre o método missionário de Paulo. A gente viu no vídeo passado as viagens de São Paulo, né? Foram 4 viagens, sendo que a última foi quando ele enfrentou o martírio em Roma, né? Então, ele deu um grande exemplo de missão. Eu, particularmente, eu tenho São Paulo como um grande exemplo para mim. Eu tento ser São Paulo aqui no nosso canal. É isso aí. Irmãos e irmãs, vamos conhecer hoje o método missionário de São Paulo. Devido ao grande sucesso apostólico de Paulo, a catequese interroga qual seria o seu método, pois a mensagem é a mesma que hoje transmitimos. Vejamos alguns pontos. O ambiente. Paulo pregava em público. A gente vê lá em Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 33. E nas casas, Atos, capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 32, e versículo 20, capítulo 20, versículo 20. No início, procurava as sinagogas. A gente vê lá no Atos, capítulo 13, versículo 14 e outras passagens, né? Quer dizer que ele pregava em todo lugar. Era na sinagoga, era em casa, era na praça pública, em todo lugar onde ele podia falar de Jesus, ele falava, né? Pedagogia. Paulo se esforçava em partir da realidade social e religiosa das aspirações de seus ouvintes. Então ele partia das aspirações das pessoas, da realidade das pessoas, tá vendo? Então a palavra de Deus e realidade lado a lado. Isso é muito importante, né? A gente vê lá em Atos, capítulo 17, versículo 23 seguinte. O conteúdo. Sua pregação visa uma igreja universal. A salvação é para todos os povos. Quando fala universal, o pessoal pensa logo que é igreja, outra igreja, né? Mas não, igreja universal quer dizer igreja católica. Porque católico significa universal. Tá bom? Mais tarde, lá na outra parte da Idade Antiga, vai ter um bispo que vai definir esse nome. Tá? A gente vai ver isso depois. Mas é isso, universal significa católico.
Então, a igreja é católica, é universal para todos. Cristo morreu na cruz para todos, para judeus e não judeus, pagãos, helenistas, para todos, né? O grande sucesso de Paulo foi a sua vida de fé. Ele foi um grande exemplo. Em cada cidade que Paulo chegava, procurava primeiro as comunidades judaicas. A partir delas, dirigia sua atenção aos não-judeus, colocando em prática o princípio da universalidade da igreja. Continuou judeu com os judeus, mas queria ser também grego com os gregos e romano com os romanos. Queria penetrar profundamente nas diferentes realidades sociais e religiosas dos seus ouvintes, fazendo-se um deles, para melhor lhes comunicar a mensagem de Cristo. A gente vê lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Então, Paulo ele se aproximava das pessoas, né? Ele queria acolher a todos. Esse é o grande exemplo de Paulo. Paulo transmitia o mesmo ensinamento de Jesus, com psicologia e pedagogia próprias, atraindo a sensibilidade dos povos não-judeus, expressando-se na língua e na cultura deles. Está vendo? Isso aqui se chama enculturação da fé. Você vê que já o início do cristianismo já é a enculturação da fé, está vendo? Outros pontos marcantes da pregação de Paulo foi a apresentação do cristianismo como uma vida em liberdade espiritual, sem pressões da lei, sem amarras e preconceitos escravizantes. A gente vê isso nas cartas aos Gálatas. Então é isso. Paulo, ele, através das cartas de Gálatas e outras cartas mais, ele tenta desenvolver esse mistério de Cristo, da igreja, e sua salvação, né, que vem por meio da fé. Então ele vem desenvolver esse assunto nas suas cartas, né? Ele vem aproximar a fé de Cristo à nossa realidade, né? E através de Paulo, o cristianismo conseguiu fazer uma revolução espiritual, provocando mudança radical na vida daqueles que abraçavam os ensinamentos cristãos, chamados homens novos. Então, cristão, aquele que vem, que recebe a vida nova em Cristo, né? Cristãos novos, homens novos, né? Não eram mais judeus ou gregos ou romanos, são cristãos, membros de uma igreja universal, ou seja, uma igreja católica. Então esse foi o vídeo de hoje, falando, né, sobre o método missionário de Paulo. São Paulo ele desenvolveu bastante, né, essa parte do mistério de Cristo, né? Mas ainda nesse vídeo, vamos ver também as comunidades cristãs antigas do século I, tá? E alguns pontos principais da doutrina de Paulo. Então, a gente vamos acompanhando ainda nesse vídeo. Tá bom, gente? Irmãos e irmãs, na página 338 do nosso bonito livro, mostra as comunidades cristãs mais antigas do século I. Então, nessa lista enorme aí de várias referências bíblicas, né? Então, aí a gente pode observar, se quiser encontrar essas comunidades na Bíblia, dá para encontrar. Tem referências em Atos dos Apóstolos, a maior parte, tem também em Apocalipse, 1 Tessalonicenses também aparece, cita essas comunidades, né? Então, essas comunidades, muitas delas, São Paulo visitou pessoalmente, outras não.
Outras foram outros apóstolos, outros discípulos. E é isso. Então, são as primeiras comunidades, né, as mais antigas do século I, né? Então, e hoje em dia existem as comunidades de hoje, que são chamadas comunidades eclesiais de base, né? Que também fazemos parte delas se a gente quiser. Então, é isso aí. O negócio é perseverar na fé, né, gente? E no amor, como Jesus ensina. E ainda nessa mesma página, né, temos alguns pontos principais da doutrina de Paulo. Vamos ver que pontos são esses, né? A fé é que é salva e não a lei. A lei que se refere à lei judaica, tá, gente? A lei de Moisés. A grande e verdadeira liberdade há de ser filhos de Deus. É de ser filhos de Deus. Fazer morrer o homem velho para nascer o homem novo, pela graça de Deus. A gente vê lá em Éfeso, capítulo 4, Efésios, né, capítulo 4, versículo 20 ao 24. Voltar as costas ao nacionalismo religioso discriminador de seu povo para abranger numa única caridade tanto judeus como pagãos. É isso aí, na igreja não tem diferença de pessoas, entendeu? Todos nós, seres humanos, independente da raça, da cultura, do gênero, tanto faz. Todos nós somos todos irmãos e irmãs, filhos de Deus, membros da igreja. E a gente vê isso em Atos, capítulo 13, versículo 46 e 47. Viver de forma radical a liberdade cristã, cuja essência se resume no lema, dado por ele a seus seguidores. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São palavras de São Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O crescimento da igreja, tanto em expansão territorial como em vida espiritual, deve muito ao trabalho apostólico de São Paulo. E aí encerra, né, essa parte do livro que fala sobre a primeira parte da Idade Antiga, que era apostólica, da missão, né? É isso aí. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? Espero que esteja gostando, tá? No próximo vídeo, vamos ver o último vídeo falando dessa primeira parte, que vamos lembrar a Assunção de Nossa Senhora, tá? Então, isso também faz parte desse período histórico da igreja, tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês às coisas de Deus. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.